Quantos daqui tem e-commerce hoje? Tem uma pessoa ou mais que pretende ainda abrir o e-commerce? Não, na verdade eu tenho e-commerce, mas é bem pequenininho ainda. Ah, ok. Tá. Quantos dos e-commerce que estão aqui já passaram por alguma agência? Quem daqui já passou por mais de uma agência? Tá bom. Tá. A gente vai falar um pouco sobre isso, sobre um pouco das euforias e frustrações nas evoluções das contas. A gente vai falar sobre as segmentações possíveis, então desde uma segmentação muito embrionária até uma segmentação hiper avançada no caso de um grande varejista, por exemplo. Então, por que eu peguei todos esses exemplos? Para vocês entenderem de que forma que uma evolução pode acontecer com uma base bem consolidada. Tá? E aí, tem algumas coisas algumas métricas que eu vou falar aqui, se vocês não entenderem, podem me interromper para a gente poder estar todo mundo na mesma página. Vou apresentar a Best para vocês. A Best, nós somos uma empresa de marketing digital, a primeira na América Latina a compartilhar e usar tecnologias das ferramentas Kensho para gerenciamento e otimização da mídia, tanto de search quanto de social. Rapidinho isso daqui, a cada 10 varejistas, 10 maiores varejistas do mundo, 7 usam a Kensho para otimizar a mídia. E aí quando a gente está falando de mídia, a gente está falando em grande escala de investimento, grande escala de contas, de complexidade, etc. Aqui são os clientes que a Kensho está no Brasil. E aqui começa o workshop. Bom, a foto do chapéu é por motivos óbvios e foi uma imposição do meu diretor que a gente fez um teste AB e a foto do chapéu convertia mais sem a do chapéu. Então a gente colocou a foto do chapéu e teve um número de inscrições maior. Falar um pouco sobre a minha carreira. Eu comecei há 10 anos atrás com um guia de produtos e serviços. Então, em 2004, eu criei um guia de produtos e serviços junto com uma empresa imobiliária. Em 2007, pouco antes de 2007, em 2006, eu tive acesso a Search Marketing pelo Thiago Luz, um dos caras que me ajudou nesse período. E aí, em 2007, a partir de 2007, eu comecei a gerenciar pequenas contas de pequenos clientes e fui evoluindo. Depois fundei a área, junto com o Eric Mourão, de Search da PUC-Web, que hoje virou Profit. Então nós chegamos a atender em 2012 mais de 45 e-commerce simultaneamente de pequeno e médio porte, contas de mídia, esses e-commerce. Posteriormente eu internalizei toda a operação de mídia da Pet Lobby, 2012 para 2013. E isso foi uma operação complexa e foi um aprendizado muito grande da minha parte, porque aí eu saí de uma realidade de pequenos e médios e-commerces para uma operação em que havia um planejamento muito grande de investimento, sabia-se o que queria, no caso de investir, de conversão, de novos visitantes, de tudo. Então isso a gente vai falar mais para frente. E após isso eu pude prestar, até por causa dessa minha experiência, pude prestar consultoria para outros grandes varejistas, né, nesse processo de internalização, que é um ponto que o e-commerce chega e fala, chega, não dá mais para estar em agência, eu já tenho uma mídia volumosa e eu preciso ter isso dentro da minha empresa, por exemplo. Tá? Então esse é um ponto muito importante de transição que a gente vai falar mais lá na frente. Bom, sem querer ser muito maçante nesse assunto, mas eu vou falar, metade da nossa palestra vai ser muito sobre search, mas os conceitos que eu vou falar de search se aplicam também a social. Tá? E no final, da metade para o final da palestra, a gente vai trabalhar com as intersecções entre social e search e segmentações avançadas também de social. Tá?
Esse autor, não sei se vocês conhecem, Perry Marshall, ele foi um dos primeiros autores a lançar um livro focado em Google AdWords, e foi um dos primeiros autores que eu comecei a me aprofundar um pouco sobre search. Ele já lançou alguns tipos, ele tem inclusive de Facebook, de Google, as versões foram atualizadas em 2010, 2012, tem de 2014 agora. Recomendo para quem quer aprender um pouco mais a fundo. Então, esses dois livros foram muito importantes na minha carreira no começo. Tem na Amazon a versão atualizada de 2012 e 2014. E aqui, nesse aprendizado, eu aprendi o conceito de Peel and Stick, que eu vou falar mais para... É algo básico para quem já otimiza AdWords. E aí eu tenho esse outro livro do Advanced Google AdWords, do Brad Beetz, ele utiliza o mesmo conceito, só que com um nome diferente, de granular. E granular, até pelo verbo, tem muito mais a ver falar granular do que Peel and Stick. Mas por uma questão de hábito, eu trato isso como Peel and Stick. Granular, bom dia. Por favor. Granular, da forma de grânulos, reduzir a grânulos. E aqui foi um livro mesmo, CMLD, e a estratégia Peel and Stick. Eu vou explicar para vocês o que é a estratégia Peel and Stick. Essa é uma máxima do Perry Marshall, que é: prefira 100 grupos com 10 keywords cada do que um grupo com 1000 keywords. Pode ser meio básico para algumas pessoas, pode ser novidade para outras. Isso é o coração da otimização de uma conta de mídia. Por quê? Ao invés de eu ter um grupo com 1000 keywords e um ad group com 1000 keywords, uma mensagem genérica para essas 1000 keywords que vão ser acionadas, é muito mais eficiente você ter 100 ad groups com 10 keywords cada, separadas por ortografia ou variações ortográficas, e uma mensagem direcionada para cada um desses ad groups. Tá? Então, aí tem um exemplo visual. E aqui é um slide por que essa otimização faz tanta diferença no dia a dia. Esse é o Hal Varian, que é o economista-chefe do Google. Ele tem um vídeo muito popular na internet, no YouTube, no canal do Google, que é como funciona a introdução ao leilão do AdWords. Se vocês quiserem depois dar uma olhada, ele explica passo a passo, tem uns 10 minutos de duração, como funciona o leilão e qual a importância de cada uma dessas métricas para você aumentar o seu quality score e ter um bid mais baixo, ter um CPC médio mais baixo. Então, o CTR, não sei se vocês estão tão familiarizados com essa métrica, menos impressões por mais cliques, é por isso que o core do Peel and Stick fala sobre isso. Você tem menos impressões e mais cliques e um CTR maior. CTR maior significa que é uma relevância maior. O que significa isso? É que o quality score, no caso do Google, e até mesmo no Face, você tem um índice de qualidade oculto, mas a taxa de cliques ela tem um peso de 60% a 75% no teu quality score, no teu índice de qualidade. E esse índice de qualidade vai impactar diretamente o CPC que você vai pagar por cada pesquisa ou por cada resultado. Então aqui tem um exemplo prático, né, do que eu estava falando no começo do Peel and Stick. Do lado esquerdo vocês veem como é importante destrinchar em ad groups cada mensagem, cada grupo de anúncios. Então, isso é um caso real, tá? Isso é de um pequeno e-commerce da Al Brasil, que a gente gerenciava há uns 4 anos atrás. E ele era anti-pragas, venenos, etc. Então, ele tinha um grupo, uma campanha gigantesca sobre morcegos. Então, dessa campanha, a gente decupou completamente a campanha
Bom dia, vontade. Decupou completamente a campanha e separou em, sei lá, dezenas de grupos, e cada grupo tinha uma mensagem específica para consulta. Então, se a pessoa procurou como eliminar morcegos, em bold ela apareceu no resultado da pesquisa como eliminar os morcegos. Então, a probabilidade de você receber um clique para esse tipo de anúncio é muito maior do que um resultado com um ou dois ou menos termos em bold que fazem resposta à pergunta que foi a busca. Tá. Aqui é o seguinte, essa parte de Clinistic acho que está clara para todo mundo, assim, vocês entenderam, granularização, etc. Bom, aqui a gente entra mais a relação Google, né? Esse foi um mantra do Google durante muito tempo, desde que eu conheci o Google. Esse já era o slogan principal de não ser mal, não seja mal, preocupe-se com o usuário. Do ponto de vista do usuário, eu concordo bastante, exceto essas polêmicas em relação à privacidade, polêmicas em relação a como ele rastreia e mensura a atividade de cada usuário, mas no que se refere à política de anúncio para o usuário, ele realmente cumpre essa função de não ser mal, ele se preocupa muito com a experiência do usuário. Então, ele, desse ponto de vista, não tem o que falar. Agora, do ponto de vista do anunciante, eu não sei se vocês assistiram esse filme, O Mentiroso, da década de 90, que é um filme bem famoso, que tem uma ex-mulher que quer tirar o máximo de dinheiro possível do ex-marido, que é milionário, etc. A minha analogia, para mim, o Google é ela. É uma ex-mulher que casou com um milionário e quer tirar o máximo de dinheiro possível que ela puder. Seja de uma vez, seja de duas, seja de três. Então, por que isso? Porque o Google, desde quando se começou o AdWords, ele já teve muitas pegadinhas, continua tendo muitas pegadinhas para poder tirar o máximo de dinheiro possível dos anunciantes. Um dos exemplos que isso é muito antigo, acho que desde que comecei a trabalhar com AdWords já era assim, que são campanhas de rede de pesquisa e display ao mesmo tempo, por default. Se você não presta atenção, isso é meio básico, assim, para quem já mexe com AdWords nesse tempo, isso é meio básico. Para quem é um iniciante, em larga escala deve ter muita gente que come bola nesse sentido. Se você não presta atenção, você vai exibir na rede de pesquisa e na rede de display ao mesmo tempo. Então, significa que você vai ter uma relevância hiper pequena, um CPR muito baixo, um CPC médio e muito alto, e você vai ter um número de exibições desnecessário. Mas ele coloca por default, e se você não tomar cuidado, isso eu estou falando, desculpa para quem isso já é beabá, mas para quem não tomar cuidado, isso vai e você não percebe. Uma outra pegadinha, que isso aí faz... acho que, não sei se uns 2 anos para cá, 2 anos para cá, não, 2 anos. Eles colocaram essa função essa alternativa, vamos dizer assim, de você trabalhar com um bid, um lance separado para mobile, para o tráfego de celular e tablets, dispositivos móveis. Só que isso se você não tiver alguma experiência, você já não saber antecipadamente, você vai comer bola e você vai exibir para todos os dispositivos ao mesmo tempo. Isso é outra pegadinha do livro. Isso é outra pegadinha do Google. Isso daqui não é nem a criação da campanha, isso é a campanha já criada. Isso em momento algum aparece na criação da campanha. Você tem que voltar na aba de configurações e na parte de aparelhos e tem que, se você não quiser exibir para mobile, você diminuir o lance percentualmente, sei lá, 50%, 80% mobile. Porque senão, isso aqui foi uma maneira muito esperta do Google
ele tinha um grande inventário de pesquisas mobile, mas as pessoas não, como você poderia separar na hora da configuração da campanha, esse tráfego, esse inventário de pesquisas não é aproveitado suficientemente pelos anunciantes. Então, como eu vou impulsionar um número de anunciantes a anunciar mobile, mesmo que a taxa de conversão seja horrível? Ainda é horrível, porque é um outro momento de consulta, não é um momento de compra necessariamente. Então, eles fizeram mais essa pegadinha, que se você não percebesse, você está exibindo para todos os dispositivos. E o ideal, vou mostrar mais para frente, é você ter campanhas segmentadas em mobile, mas com um objetivo separado. Então, o mobile não necessariamente vai te dar uma taxa de conversão tão boa, se a gente estiver falando de varejo, tão boa quanto campanhas de search. Claro que não. Mas você pode trabalhar de uma forma inteligente, com mensagens específicas para o momento de consulta, se você conseguir separar o budget, o tráfego e as mensagens do que é desktop e do que são dispositivos móveis. Essa é outra pegadinha do Google. E isso aqui aumentou muito o faturamento do Google dos 2 anos para cá. Porque já fica clicável, é isso? Aí você tem que ter essa atenção para desclicar essas opções e fazer dirigir. Exatamente. Se você não prestar atenção, na criação da campanha, vocês podem até simular, não tem essa opção de separar. Antigamente uma tinha. coisa está lá clicada, você tem que desclicar tudo, porque você começa a baixar um monte de programa. É mais ou menos isso. Bom dia, lembro. E quisesse realmente para fazer uma campanha mobile, já que o foco é o outro, geralmente quando a gente faz campanha no Google, a gente tem mais foco em conversão. Se realmente quer consultar um momento de consulta, vale a pena para fazer uma outra campanha só para mobile. Eu acho. Porque, realmente, por exemplo, o que eu tentei fazer antes era, por exemplo, fazer desktop. Eu sei que a gente já fez uma pesquisa, o usuário de iOS converte melhor. Aí a gente tentou fazer só para mobile, só que realmente quando você tentava segmentar mobile, isso só era para mobile, não ia para desktop. Ou fazia de todos os devices, aí excluía 100% esses aparelhos e aí fazia uma outra campanha com esse foco. Quanto mais segmentado você puder trabalhar, melhor. Porque você vai trabalhar com metas diferentes